Ok, irmãos, então vamos dar início, né, a mais um ciclo aí de aprendizado, que Deus possa estar nos abençoando, né, direcionando a esses 2 meses e agradecer a Deus, né, pela oportunidade que Deus tem nos dado de poder entender um pouco mais da palavra dele. Mas nós vamos orar antes e pedir que Deus esteja abençoando. Vamos orar, eu não conheço, né, mas ontem teve um acidente aqui perto do posto, o rapaz, né, ele foi ontem para Franca, não está bem, né, a Juliana falou para mim. Vamos orar para que Deus possa estar, né, direcionando a vida dele. A Juliana falou que é só um milagre, né, que Deus possa estar realmente agindo, né, não conheço, o pessoal falou dele, mas eu não tenho amizade com ele, mas que Deus possa estar colocando as mãos dele, né, sobre a vida dele, né, e tudo que vai ser feito. Mas alguém tem algum pedido de oração? Nós vamos orar antes de nós começarmos. Então eu não sei quem que é, mas os irmãos orem em favor, né, dele, que Deus possa estar abençoando a vida dele e que Deus possa estar agindo, né, de uma forma realmente que ele possa sair daquela condição que ele está. O rapaz ontem sofreu um acidente aqui. Eu falando assim, eu não conheço, ele foi para Franca, né? Não está bem. A Cida, né? Vamos estar orando por ela também. Mais alguém tem algum pedido de oração? Também, né, orar pela Giselda. Não. Tá. Você falou a Gisele, que é vizinha da Fátima lá, né? Vamos orar por ela também. Deus abençoe, né? Porque não está fácil, não. Tá uma luta. Eu trabalho com o esposo dela, né? A gente trabalha junto, é difícil, né? Tem dia que ele chora lá, é situação muito complicada deles. Só Jesus. Só. Vamos orar então, irmãos, e que Deus possa estar abençoando, né, essas vidas e tudo que vai ser feito. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovou sobre nós, sobre as nossas vidas. Te louvamos por isso, pelo cuidado do Senhor, a proteção que o Senhor tem nos dado a cada dia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. E neste momento nós pedimos a direção do Senhor para explorando a palavra, que nós possamos aprender mais do Senhor a cada dia, meu Deus. Amém. É o Senhor que realmente transforma a vida e pedimos ao Senhor que o Senhor possa começar dentro de nós essa transformação através da Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha agir, meu Pai, de uma forma maravilhosa. Amém. Neste momento em especial nós colocamos nas Tuas mãos a vida da irmã Cida, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando a Tua serva e que as mãos do Senhor venham estar sobre ela e sobre a sua família. Esteja, meu Pai, colocando as suas mãos, abençoando, dando força para suportar esse processo. Sabemos que não é fácil. Também nós pedimos pela Gisele, meu Pai, oh Deus, tenha misericórdia, Senhor, daquela vida. As pessoas que estão carecendo aí, meu Pai, né, precisando do Senhor. E nós cremos que o Senhor tem todo o poder para agir, para transformar essas vidas e curar. Não só uma cura física, mas também uma cura espiritual, meu Pai. Nós pedimos a direção do Senhor para esse rapaz que nós não conhecemos, do acidente de ontem, mas que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, esteja com ele lá naquele momento, naquele hospital. Ó Pai, faça a Tua vontade sobre aquela vida e sobre a família, que o Senhor possa fortalecer neste momento. E aqueles irmãos que estão passando por alguma situação difícil também, que o Senhor possa abençoar de uma forma, meu Pai. Mas somos gratos que, meio à dificuldade, o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem realmente suprido toda a necessidade. Por isso eu quero agradecer ao Senhor por tudo que nós temos passado, porque o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor não tem desamparado, e o Senhor tem nos dado direção, o Senhor tem realmente sustentado a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Esteja abençoando esta igreja, abençoando esse ministério. Pedimos a direção do Senhor, meu Pai, para as nossas vidas, pela vida do pastor, que o Senhor possa usá-lo, que ele possa sempre estar conduzindo o Teu rebanho naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém. Te louvamos, ó Pai, por tudo e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, nós vamos
começar esse estudo, e eu estava, o irmão Aloysio, né, quando começou aqui falando sobre as cartas de Paulo, né, ele falando sobre a questão de poder aprender e de desenvolver algo na nossa vida. E aí eu tive orando desde aquele momento, né, já pensando que eu poderia estar passando. E eu pensando na questão de Paulo, né, a questão daquele, olhando para a vida dele e as cartas que ele enviou para as igrejas, né, e eu então parei aqui em Filemão. Então nós vamos estudar, né, fazer um estudo aqui em Filemão para ver o que Deus tem para nos ensinar através, né, desses versículos. São 25 versículos apenas, né, mas eu creio que de uma importância muito grande, uma importância muito profunda aqui nesses versículos. E quando nós pensamos aqui em Filemão, né, podemos aprender algo na nossa vida. Quando você olha para Filemão, o que você pensa, né? O que vem na sua mente quando você olha para esta carta de Filemão? Às vezes a gente não costuma passar tanto pela carta, né? Assim, a gente fica meio que perguntar assim para alguém: Filemão, tá na Bíblia? Tá lá, mas o que é Filemão? Por que né, tem essa carta? Se está aqui, é porque tem algo importante para nos ensinar, né? Então nós vamos tentar se aprofundar em algumas coisas aqui, para trazer para nós, irmãos, como igreja, o que nós podemos aplicar nos nossos dia a dia, né? Então, quando Paulo, ele realmente escreve essa carta a Filemão, Paulo estava então pedindo-lhe que ele perdoasse e também recebesse de volta Onésimo, né? Acho que aqui todo mundo lembra da questão aqui de Onésimo, né? Quando se refere a Filemão, logo você já lembra de Onésimo. Então, ele era um escravo, né, fugitivo, que havia se convertido ao cristianismo. E Paulo, então, ele faz um apelo aqui, um apelo ao amor e à graça de Cristo, intercedendo, então, em favor de Onésimo e sugerindo, então, aquela transformação radical no relacionamento entre os dois, ou seja, de mestre e escravo e agora para irmãos em Cristo. E uma das coisas que eu tenho comigo e penso comigo, que irmãos em Cristo a gente não escolhe. Talvez seja aquela pessoa que você não gosta, ela se converte, ele vai ser seu irmão em Cristo. Então a única coisa que a gente não consegue impedir é que aqueles que a gente não queira se converte, vai ser nosso irmão em Cristo. Agora veja bem aqui, esse relacionamento entre eles, agora que era de mestre e escravo, passa então para irmãos na fé. E aí vem uma questão bem importante aqui, que realmente esses versículos realmente é muito poderoso, que nos revela princípios cristãos, de quê? De perdão, de reconciliação, de generosidade, mostrando como a graça de Deus, ela pode restaurar vidas e também relações quebradas. Então, quando nós olhamos para Filemão, nós podemos ver isso na carta dele. Veja bem, olha, perdão, vai tratar sobre perdão, e perdão é uma coisa que precisa nos nossos dias, no nosso meio, né, em qualquer lugar, porque se você não perdoa, você não consegue conviver com pessoas. É difícil, não é fácil, né? Ainda mais quando as pessoas te chateiam, as pessoas te magoam e você perdoar é difícil. Reconciliação, irmãos, quantas pessoas precisam reconciliar com algo, né? Ou com pessoas, ou com Deus, né? Ou consigo mesmo. Quantas pessoas precisam realmente de generosidade, né? A graça de Deus na nossa vida. Então, esses versículos mostram exatamente sobre isso.
Então nós vamos aqui, versículo por versículo, entender e compreender o que Paulo estava mostrando, querendo mostrar para eles e para nós. Porque a gente olha, muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, acha que era só para aqueles momentos, mas dá para aplicar para a nossa vida, dá para trazer um ensinamento, dá para entender algumas coisas. Então nós vamos entender aqui o que Paulo estava tentando passar, né? E Filemão foi uma carta pessoal de Paulo, né? Realmente para ele, para naquele momento ali, para aquela situação. Então vamos entender. Veja o versículo 1 aí comigo. Olha o que fala. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado e cooperador. Veja bem, Paulo começa a sua carta aqui, irmãos, identificando como prisioneiro de Cristo. E aqui, o que significa isso? Que ele via então como alguém preso, não apenas pelas correntes físicas, mas também pelo chamado de Cristo, sua identidade com Cristo. E é interessante aqui, irmãos, que ele estava totalmente ligado a Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, né? E se você pegar a vida dele antes como Saulo, ele realmente assolava a igreja, ele perseguia a igreja, e aí naquele momento então que ele encontra com Cristo, Cristo fala assim, por que você me persegue? Então quando há uma perseguição, é em nome do Senhor. Às vezes a gente acha que perseguição nossa, mas está afrontando o Senhor. E depois então Paulo, ele então vem realmente dizendo aqui que a sua identidade estava ligada agora a Cristo, e ele então não se via como prisioneiro pelo Império Romano, mas como servo do Senhor. E Paulo realmente se identifica com isso, mostrando essa identidade, né? É mencionado aqui Timóteo, num versículo também, como coautor da carta, destacando então a colaboração na obra do Evangelho. E às vezes você olha, e nós vamos ver aqui alguns versículos, sempre Timóteo estava com Paulo, né? Então, um era mais experiente, o outro estava aprendendo. Eu me lembro de Moisés e Josué, né? Moisés morre, Josué logo então entra no lugar dele, mas ele estava sempre junto, se você olhar lá atrás, estava aprendendo ou estava ali cooperando de uma forma. Então, Filemão aqui realmente é o destinatário, é aquele que realmente recebeu essa carta. Era um cristão que Paulo considerava como amigo e colaborador. Além de colaborar, era amigo dele, né, naquele momento. Agora, o que isso quer dizer para nós, nesse momento? A expressão aqui, irmãos, prisioneiros de Cristo, ela mostra como Paulo se via completamente submisso ao Senhor. E é interessante que realmente isso enfatiza para nós aqui, que nós precisamos também ser assim, que nós precisamos dessa submissão ao Senhor. Lá em Filipenses 1:1 fala exatamente sobre isso, sobre essa ligação de Paulo realmente, né, realmente ao Senhor. Nós vamos ler, olha, vou ler para os irmãos, Filipenses 1:1 fala assim, olha, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo e diáconos que vivem em Filipos. Efésios 3:1 também fala sobre isso aí, nessa ligação que eles tinham. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, né, gentios. Então Paulo, realmente ele se via aqui como prisioneiro de Cristo. Ou seja, ele estava realmente ligado ao Senhor. E hoje, será que nós temos essa ligação? Será que quando nós olhamos para a nossa vida, há essa ligação, irmãos? Então aqui Timóteo também é um padrão que realmente nos ensina também quando você olha para a vida de Timóteo. Mas nós vamos olhar aqui e ver que ele estava sempre também com Paulo, aprendendo, né? Estava ali sendo um cooperador. Mas observe uma coisa, Paulo prisioneiro. Quando você fala em prisão, alguém está preso em alguma coisa, né? Tem muitos que estão presos. Só que
o preso, não só naquela cela, mas muitos estão presos, irmãos, no pecado, muitos estão presos nas suas doenças emocionais. Há uma questão de prisão que realmente tem acabado com as pessoas nos nossos dias. E aí nós precisamos entender o seguinte, que Paulo, ele está nos ensinando sobre a importância da nossa identidade com Cristo. E eu quero destacar aqui para você agora, realmente sobre essa identidade com Cristo. Quem somos por causa dele? Você já parou para pensar quem nós somos por causa dele? Sobre essa importância da identidade com Cristo? E ele está nos desafiando a considerar isso na nossa vida, porque várias vezes a gente fala assim, por que nós perdemos o primeiro amor? Sabe quando nós se convertemos e aí a gente fica naquele fervor e com o tempo vai se esfriando, né? Vai acabando, parece isso na nossa vida? Porque muitas vezes a gente esquece quem nós somos em Cristo. E quem você é em Cristo? Qual é a importância realmente de considerar isso na nossa vida, sobre essa expressão de serviço a Deus, independente da circunstância que nós passamos? Então veja bem, olha, eu aqui marquei algumas coisas sobre essa identidade com Cristo. Primeiro, somos filhos de Deus. Você não deve esquecer sobre isso. Quando nós falamos, irmãos, por causa dele, de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. João 1,12. João 1,12 fala assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Então, quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, passei a ser filho. Então, isso é uma identidade com Cristo, por meio de Cristo. Não esquece isso na sua vida. Você não deve esquecer. Então, quando nós aceitamos, deixamos de ser apenas uma criatura e passamos a ser filhos, porque todos dizem que é filhos, mas são criados por Deus, é criatura, e você só torna filho a partir do momento que você crê em Cristo. Você passa a ser filhos. Então, não esqueça que você é realmente filho de Deus. Isso é uma identidade. Se eu te pedir a sua identidade, está lá os seus dados. Quem que você é, o seu nome, o nome do pai, da mãe, os seus dados, sua identidade. Você se identifica. Agora, e eu? Quem eu sou por causa dele? Eu sou filho de Deus. Segunda coisa, somos nova criatura. Não esqueça disso. 2 Coríntios 5,17 fala o quê? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então observa, irmãos, que aqui em Cristo, a nossa velha vida é deixada para trás. Se tornou algo novo. Só que tem crente que ainda fica na sua vida velha lá atrás. Fica se remoendo lá atrás. Fica realmente querendo voltar para trás muitas vezes. Fica fazendo uma comparação porque lá atrás eu era assim, lá atrás. Irmãos, nova vida. Então em Cristo você se torna filho, é uma nova criatura, né? As coisas já se passaram, nós ganhamos uma nova identidade. Quando você olha para a sua vida, e quando eu vejo eu fico assim, puxa, eu era assim, agora eu sou assim. Olha, eu fazia, agora é assim. Então, é uma nova identidade. Você nasceu de novo, você é filho de Deus. Olha uma outra coisa, que quem nós somos por causa dele, somos perdoados e justificados por causa dele. A Bíblia fala em Romanos 5,1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha Romanos 8,1, agora, pois, já nenhuma condenação há aos que em Cristo estão. Então aqui, quando se fala que nós somos justificados e perdoados por causa dele, em Cristo. Então essa identidade com Cristo me faz realmente ver que
não somos mais condenados. Quando você lá lê João, capítulo 3, versículo 17, 18, fala ali que há uma condenação para aqueles que não realmente estão em Cristo. Mas a partir do momento que você crê, essa condenação já não existe mais. Eu passei da morte para a vida. Isso por causa de quem? Por causa de Cristo. O que Cristo fez. Então, quando Paulo aqui está mostrando essa identidade que ele tem com Cristo, essa transformação, nós podemos ver isso na vida de Paulo. Paulo, ele era realmente uma pessoa antes e outra pessoa depois. Ele que maltratava os cristãos, agora está sendo perseguido também. O jogo virou na vida dele. Aquilo que ele perseguia, agora está sendo perseguido. Mas por quê? Por causa da identidade com Cristo. Por causa daquilo que ele está vivendo com Cristo. Então, esse prisioneiro que ele está dizendo que ele mostra a importância da identidade com Cristo. Irmãos, uma outra coisa aqui, a quarta coisa, quem nós somos por causa de Cristo, somos templo do Espírito Santo. Ou seja, nós somos a casa de Deus. 1 Coríntios 6,19 fala assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então aqui, Deus habita em nós, não esqueça disso. Quantas vezes você já esqueceu disso? Eu estou sozinho. Quantas vezes você diz que está sozinho? Todo mundo me abandonou. Quando você fala todo mundo, até Deus parece que te abandonou. Mas a Bíblia fala assim que Ele habita em nós. Você pode estar em qualquer lugar, passar por qualquer situação, Ele está ali. Não é isso que o salmista fala? Salmo 139, Salmos 23. Não importa, irmãos, o que aconteça. Nós somos habitação da casa de Deus, o Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, Deus está conosco. Então não esqueça disso. Só que tem crente que esquece. Tem crente que passa por uma situação e esquece que Deus está presente na vida dele. Você pode ser abandonado pelas pessoas, mas por Deus não. O salmista falou assim, ainda que eu vou lá para o mais profundo, o Senhor vai estar lá. Ou se subo ao mais alto possível, o Senhor vai estar lá também. Então Deus está conosco todo o tempo. Não esqueça disso. Não deixa que os problemas tira esse foco seu de quem você é. Essa identidade que você tem, né? E a quinta coisa aqui, somos herdeiros com Cristo. Aqui fala que Romanos 8,17 fala assim, olha, e se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. A nossa identidade com Cristo nos dá acesso a essa herança eterna com Deus. Olha que isso é maravilhoso saber. Quem que você é, a sua identidade como Cristo, né? A importância de saber disso e o desafio de considerar isso na nossa vida. Porque a partir do momento que você perde isso, você perde talvez a essência de viver realmente a vida cristã. Você não sabe quem que você é, você não sabe aquilo que Cristo fez por você. Então a nossa identidade com Cristo, ela transforma tudo, irmãos. A nossa identidade com Cristo, ela transforma tudo. Ele nos dá uma nova vida, Ele realmente nos dá um novo propósito, uma nova direção, nos dá um novo destino, né? Porque antes você estava indo para o inferno, agora você está indo para o céu. Olha que interessante isso. Aquilo que Deus fez na sua vida, você estava condenado, agora já não há mais condenação. Eu estava indo para um lugar, agora estou indo para outro lugar. Considera isso. Busca isso para a sua vida, né? Para que você possa entender, nós não somos definidos pelo passado. Nós, irmãos, somos definidos por quem nós somos agora em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque é por quem Ele é em nós.
não por aquilo que nós somos, quem Ele é em nós, por meio dEle, agora. Porque o seu passado e o meu passado, sabe qual que é? A morte. Era para estar lá no lugar de Cristo. Que Ele morreu lá no nosso lugar. Era para mim e por você. Mas agora, quem Ele é em nós? Quem Ele é na sua vida? É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos saber. Essa diferença, né? Então Paulo aqui ele nos ensina essa importância, nesse versículo 1, a importância dessa identidade com Cristo. E ele começa dizendo, né? Eu sou um prisioneiro de Cristo. Estamos presos no Senhor? Estamos realmente ali, irmãos, realmente arraizados mesmo no Senhor? Qual é a nossa vida cotidiana nisso? Será que você lembra o que você é? Então lembra-se, você é filho de Deus. Quando você talvez ficar desanimado, lembra, não, eu sou filho de Deus. Lembra-se que você é uma nova criatura. Você tem uma nova identidade. Lembra-se que você foi perdoado e justificado. Lembra-se que você é templo do Espírito Santo. E lembra-se também que você é herdeiro. Olha, tanta coisa que nós somos. Aí o crente fala que ele não é nada, que ele não tem nada. Quando alguém fala para mim assim, você é pobre, eu falo, de jeito nenhum, eu sou o mais rico do mundo. Meu pai é dono de tudo. Sou herdeiro de tudo isso aqui. As pessoas assustam, né, quando você fala isso. Mas, irmãos, olha o texto falando o que nós somos. Então, não deixa isso escapar da sua vida. Ele está nos desafiando. Considera quem você é. E Paulo aqui começa essa carta já mostrando, dizendo para eles, olha, quem que você é em Cristo. E sempre tem um objetivo, né? Você realmente mostra quem é para alcançar o que você precisa. Então, independente da circunstância, nós precisamos expressar isso no serviço de Deus. Essa expressão a cada momento. Aí o segundo versículo fala assim, olha, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Paulo, ele cumprimenta aqui Áfia, né? Provavelmente, realmente possa ser a esposa de Filemão, e Arquipo, que pode ser filho ou um líder da igreja em sua casa. E aí ele usa uma expressão aqui interessante, companheiro de luta. E essa expressão, irmãos, ela se destaca na parceria do Evangelho, né? É o esforço conjunto em prol da fé cristã. A menção aqui de uma igreja em sua casa mostra que naquela época, né, as igrejas realmente era em casa. Realmente não tinha templos, né? Era feito em casa. Frequentemente aí realizados seus lares, né? Lares de crentes. Era naquela época. A igreja em casa era uma prática comum na primeira décadas do cristianismo, né? Nós podemos ver isso em Atos. Alguém lê para mim Atos 2:46 e Romanos 16:5. Vamos ver que algum irmão lê Atos 2:43 e Romanos 16:5. Atos 2:46. Alguém, outro irmão, Romanos 16:5. Saudai igualmente a igreja que se na casa deles, saudai meu filho Epênio, primícias da árvore para Cristo. Então, observe, irmãos, que a igreja, ela se reunia em casas, né? Naquela época, né? Mostrando aqui, né? A questão daqui de se reunir, né? Frequentemente nos lares de pessoas que eram cristãs.
E aí, o companheiro de luta, né, refere-se à ideia de colaboração no Evangelho, como Paulo faz com Timóteo em Filipenses 1:27, fala ali, a Filipenses 1:27, que eles estavam juntos, né, colaborando para aquela obra. E aí é interessante você pensar aqui, olha, nosso companheiro de luta. Quando Paulo realmente refere isso no versículo 2, né, estava mostrando para eles a importância de alguma coisa. Trazendo para nós como igreja, aqui, quem tem sido o companheiro de luta? Uma pergunta, né? Quem tem sido? Agora, reflete a ideia de colaborar. Você tem colaborado? Você tem realmente feito, né? Alguma coisa? Então, essa colaboração no ministério, irmãos, é essencial. Paulo aqui está mostrando isso. Filemão, Paulo ensina que a família cristã deve ser unida no serviço de Deus. Tem que ser unida. E cada membro tem um papel importante. Não esqueça disso. Somos diferentes, graças a Deus. Eu falo lá em casa isso. A Joana falou assim, se tivesse mais 10 de você, eu estaria morto. Ela fala. Eu falei, graças a Deus, só tem eu. Já pensou se todo mundo fosse igual eu? Bons? Ou igual você? O que seria? Então, graças a Deus que todo mundo aqui é diferente. Só que, entenda uma coisa, as nossas diferenças, Deus vai usar cada um no seu devido lugar. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, mas Deus vai te usar. Você tem um papel importante na obra de Deus. Isso que é gostoso saber. Isso que é gostoso poder conviver com pessoas. Cada um é de um jeito. E aí, isso realmente, seja como papel de esposo e esposa, né, ou líder, realmente, enfim, cada um é diferente, cada um pensa diferente, cada um vai agir diferente, mas a colaboração, ela é importante. Você deve colaborar realmente para a obra de Deus. E aí, então, eu quero destacar aqui alguma coisa aqui. O que realmente nos ensina aqui, quando Paulo ele fala assim, nosso companheiro de luta? Qual é a nossa parte como igreja nessa colaboração? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Então, primeira coisa que eu posso destacar para os irmãos, que somos um só corpo com muitos membros. Olha, é isso que eu falei. Nós estamos aqui em algumas pessoas, mas num só corpo com vários membros. E aí a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12, 27, fala assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 12 fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. Então, Cristo é o cabeça, nós somos a parte do corpo. E aí, irmãos, olha que interessante, se todo mundo fosse a mão direita, não faria sentido. Ou a mão esquerda. Então, o corpo, ele é importante. Eu não sei que parte do corpo você é, mas você é importantíssimo no corpo de Cristo. Ou seja, somos um só corpo com muitos membros. Esses membros é importante na igreja. Então, a cooperação na obra depende de cada um. Você tem uma importância nisso. Ninguém, talvez, vai abraçar tudo sozinho. Não vai conseguir. Mas sabe por quê? Porque às vezes ele é a mão direita e o outro é a mão esquerda. Eu escrevo com a direita. A hora que eu pego a caneta eu não sei fazer nada. Não sai nem o A. Eu não consigo. Mas tem gente que tem facilidade. Juliana é a esquerda. Juliana já vai e faz com a esquerda. Com a direita é uma negação. Mas por quê, irmãos? Porque cada membro é importante. Então, a questão da cooperação aqui no ministério, isso é essencial. Um outro ensinamento aqui, que Deus nos chama para servir juntos.
não separados. E aí nós podemos aprender aqui, olha, 1 Coríntios 3, 9, fala assim, ó, porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Um outro versículo, Efésios 4, 16, que dá a ideia de todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui está mostrando que Deus nos chama para servir junto. Então há a cooperação. O que Paulo está dizendo? Olha, Arquipo, nosso companheiro, Paulo não estava lá. Paulo não vivia lá com ele. Mas Paulo dá uma importância na colaboração do Evangelho. Ele está mostrando que ele é importante para a obra de Deus. Olha que interessante. Paulo parecia que estava lá, mas não estava. Então ele mostra que quando nós fazemos a obra em conjunto fica mais fácil. É uma colaboração. A gente precisa colaborar para fazer algo. E quando você olha Paulo não se reunia na casa dele. Eu não vejo isso. Paulo, ele coordenava de longe, ele estava presente em algumas situações, ele não podia estar em todos os lugares, então ele tinha cooperadores. Ele tinha aquelas pessoas que realmente ajudavam no ministério. Então Deus nos chama para servir juntos. Ninguém aqui é mais importante que ninguém. Somos cooperadores. Vamos servir junto, vamos trabalhar junto, porque trabalhar separado é mais difícil. Eu sempre falo lá no meu serviço, porque lá tem uma expressão assim, o nosso grupo. Eu não gosto da palavra grupo, eu gosto da palavra equipe. Equipe trabalha junto, grupo trabalha separado. E lá, grupo, tem grupo do fulano, tem grupo. Eu falo assim, gente, grupo, nós não trabalhamos para a mesma empresa? E aí sai briga, sabe por quê? Porque esse grupo quer ser melhor que aquele grupo. E aí quando eu penso diferente como uma equipe, a equipe trabalha com um só objetivo, que é fazer o melhor. Então, a cooperação, ela realmente vai nos fazer trabalhar em prol da obra de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus nos chama para trabalhar junto. Uma outra aprendizado aqui, que é a unidade, essa unidade, presta atenção, no ministério aqui, glorifica a Deus, se estarmos juntos. No Salmo 133, versículo 1, o que fala? Ó, quão bom é que os irmãos vivam em quê? Em união, né? E João 17, 21, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui está falando que essa unidade, irmãos, realmente ela vai glorificar a Deus. Uma igreja unida glorifica a Deus. Todos cooperando, glorifica a Deus. Todos ajudando, glorifica a Deus. Não importa o que você está fazendo. Não importa a sua cooperação, está glorificando a Deus. Talvez você nunca vai chegar aqui na frente e pregar uma mensagem ou dar um estudo. Mas não quer dizer que você não está cooperando. Não é isso. Porque a gente olha e vê só aquilo que é destaque. As pessoas querem destaque. Mas a Bíblia fala assim, aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais evidência, mais é cobrado. Só que também aquele que limpa também é cobrado, aquele que faz o café é cobrado. Todo mundo coopera. Então, Paulo está dizendo que aquele homem lá é importante, porque ele está cooperando para o crescimento da obra. E aí outro ensinamento aqui sobre a questão de colaboração, é que realmente cada um faz a sua parte com amor e dedicação. Tudo que você fizer, a Bíblia fala assim, em Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.
Essa semana eu falei isso para um rapaz. As pessoas estão acostumadas a só reclamar. Eu também, às vezes, depois eu reclamo também. Mas tem uns que você fica perto e você acaba sendo igual. E eu trabalho, irmãos, lá só com jovens, faixa etária muito nova de pessoas. Uns jovens que realmente estão viajando, assim, como diz alguns, na maionese. E o menino chegou para mim e falou assim, eu falei, rapaz, você só reclama? Você nunca viu uma coisa boa na sua vida? Sabe, só reclama, não faz nada com amor, não faz nada com dedicação. Eu falei, olha para o outro lado. E aí eu citei esse versículo para ele. Eu falei assim, em vez de você olhar para essa pessoa que você está reclamando, olha para ele e fala assim, nossa, eu estou fazendo para Deus. Se Deus merece isso que eu estou fazendo? Aí ele olhou para mim e falou assim, aí já mudou. Eu falei, então, exatamente, porque se toda vez que você fizer algo pensando no homem, você vai se decepcionar. Mas aí está dizendo assim que tudo que você fizer, é tudo, não é algumas coisas. Faça para o Senhor, como se fosse para o Senhor, irmãos. Seja aqui, seja na sua casa, seja no seu trabalho, enfim, faça como para o Senhor, porque Deus merece o seu melhor. Porque se você vai fazer para Deus, você vai fazer o melhor. Se você vai fazer lá fora para Deus, você vai fazer o melhor. Não sei para quem que é o melhor. E aí você olha de outra maneira. Seu trabalho é chato de fazer? Mas fala assim, eu estou fazendo para Deus, então vou fazer melhor. Ele não acaba sendo chato. Sabe, a gente precisa olhar de outra maneira. 1 Pedro 4,10 fala assim, servir uns aos outros, cada um conforme o que recebeu. Agora, o que você recebeu para servir o outro? Do seu melhor. O que você recebeu que está fazendo de melhor para o outro? Pensa nisso aí. Então, cada um faz a sua parte com amor e dedicação. Seja, irmãos, presta atenção, ou tirar essa cadeira, ou pregar, ou limpar, ou fazer um café, faça o seu melhor. Enfim, você vai ver que as coisas vão mudar. Quer um exemplo bobo? Vou pegar uma dona de casa. A dona de casa lava, passa, cozinha, certo? Aí, ela vai falar assim, briguei com o esposo e com os filhos, não vou lavar e não vou cozinhar, não vou fazer nada. Mas se ela fizer, ela vai fazer de qualquer jeito? Eu briguei com ele, vou fazer de qualquer jeito. A gente tem que entender, irmãos, que independente faça o seu melhor. Você lava, dá o melhor. Você cozinha, dá o melhor. Você dá o melhor. Dá o seu melhor. Coloca isso. Estou fazendo para Deus, estou fazendo para ele não, porque para ele não merece mesmo, ou para ela não merece, ou para o meu filho não merece. Faça o melhor. Porque você sempre vai estar fazendo o melhor. Algumas coisas eu não gosto. E a Juliana gosta. E aí vem aquela coisa. Se eu olhar para mim, eu não faço. Mas eu faço porque ela gosta. E aí eu faço o melhor porque ela gosta. Não porque eu gosto. Irmãos, estão entendendo que realmente quando nós fazemos de coração para o Senhor é diferente. Então, a colaboração não é para mim, não é para o irmão, não é para fulano, a colaboração é para que o nome de Deus seja glorificado. Você acha que aquele homem estava fazendo por Paulo? Não, estava fazendo para a obra de Deus. E aí, quando você olha para isso, você consegue desempenhar melhor. Eu não vou fazer por fulano, eu vou fazer para Deus, vou dar o meu melhor, sabe? Realmente vou dar o meu melhor tempo, eu vou dar o meu melhor.
E sempre quando você pensa que dá o melhor, você sempre vai estar fazendo algo mais. Tem pessoas que estão acostumadas tanto a fazer só isso, ó, que para ela é o essencial. Tá bom, mas o a mais talvez seja virar isso aqui. Ela não faz, porque lhe custa alguma coisa e não é para ela. O normal todo mundo está fazendo, só que muitas vezes o a mais é que vai fazer diferença na nossa vida. É uma coisinha que vai fazer diferença. É uma colaboração que vai fazer a diferença. É que quando você olhar para o ministério pelo qual nós estamos inseridos, irmãos, que a sua colaboração a mais vai ser a diferença. É que quando você se colocar realmente para fazer ou para realmente, não, eu vou dar o meu a mais, eu vou colaborar mais, eu vou fazer o a mais. Faz toda a diferença na nossa vida. E aquilo que Paulo começa no primeiro como identidade, isso agora vai refletir na nossa vida, no ambiente pelo qual nós estamos aqui. Que então Deus nos chamou para trabalharmos juntos. Ninguém trabalha sozinho. Põe isso na sua cabeça. Ninguém trabalha sozinho. Seja aqui, seja em casa, seja no seu trabalho, você está trabalhando por alguém ou para alguém. Sempre a gente está trabalhando em conjunto. Nunca é sozinho. Nunca é. Lá no meu setor nós somos em 8 pessoas. 8 pessoas que dependem um do outro, é uma sequência. Se um falhar, os outros também falham. Então, eu tento talvez mostrar para eles, assim, que a gente conversa, lá foi implantado o DDSI, é um diálogo diário à segurança integrado. Então, esse diálogo diário tem que existir para que haja uma cooperação de todo mundo. E essa cooperação vai fazer com que eu faça o meu melhor, para que a outra máquina faça o melhor, que a outra vai fazer o melhor, para que saia um resultado melhor. Porque se um errar, irmãos, erra tudo. Então, existe uma colaboração? Tem que ter. É só um pensamento, né? Às vezes dá a impressão assim que as pessoas estão presas numa caixinha de emoções e sentimentos e deixa de fazer esse além. Por causa dessa prisão, né? Você lembra que você falou da identidade? Primeiro eu preciso descobrir quem eu sou em Deus, o que Deus é para mim, o que eu sou para Deus, né? Quem eu sou. Então, às vezes a gente fica preso nessa caixinha de emoções, deixando de fazer coisas, né? Seja por qualquer tipo do sentimento aqui, até que é isso ir além. Trabalhar em equipe é todo mundo junto. Se eu errei, todo mundo errou. Se eu acertei, todo mundo acertou. A equipe é junto, mas cada um tem a sua parte, né, de fazer, mas é junto. E tem também as partes do grupo, mas a equipe, ela tem que estar ciente, puxa, eu estou trabalhando pela minha equipe. Não por individualismo. Né? Exato. Vou fazer a minha parte. Aquilo que eu sei fazer melhor do que aquele. Aquele que ele sabe fazer melhor do que eu, então eu estou fazendo isso para Deus. E as emoções, quando ela está presa numa caixinha, você também fica preso para fazer várias coisas. Principalmente dentro da obra de Deus. A gente olha muito o outro, né? E eu esqueço de olhar para Deus, que Ele que está me vendo. A gente fica preso, né? Sim. E aí quem perde é a obra de Deus, exatamente. Né? E realmente, irmãos, por algumas coisas a gente fico pensando no que a irmã falou, muitas vezes eu sou preso em algumas coisas, eu falo assim, puxa, né? E aí isso me limita de fazer alguma coisa. Então, quando vamos pensar aqui nessa questão que Paulo está nos ensinando sobre a família cristã, ela deve ser unida. Não deve realmente cada um puxar para um lado, mas mesmo com as nossas indiferenças assim, nós precisamos caminhar juntos, né? O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos olhar para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, a partir do momento que eu olho, né, a gente vai conseguir caminhar. E realmente, quando você se identifica, igual a irmã Nina disse, que você entende o que
realmente a sua identidade, você consegue fazer um pouquinho a mais, ou sair daquilo que você está preso, né, para fazer algo a mais. Então aqui, irmãos, nesse segundo versículo aqui, então Deus nos chamou para trabalharmos junto na sua obra. A colaboração no ministério, o que ela vai fazer? Ela vai fortalecer a igreja ela é fortalecida, a igreja, quando a gente trabalha junto, ela é edificada, né? E vidas, né? Glorifica vidas, edifica vidas e glorifica ao Senhor. Então, há um conjunto aqui. Então, se eu realmente coopero, eu estou fortalecendo a igreja, eu estou edificando vidas e eu estou também glorificando a Deus. É uma sequência de coisas. Então, o que eu posso te ajudar, você pode me ajudar, vamos trabalhar junto, vamos caminhar junto. Olha, sabe o que lá no meu serviço está havendo umas questões assim, ó, principalmente nisso que foi colocado lá, o DDSI. Aí você chega e fala assim para o cara, olha, eu penso dessa forma. Pixa, aí já é briga, porque pessoas lá do passado, elas estão vivendo, igual a irmã Nina falou, vou pegar isso aí, tá vivendo a caixinha desde lá do passado, mas agora, irmão, nós já estamos em outras caixinhas, né? Aí o cara não consegue sair daquela caixinha, aí você fala um negócio para ele, morreu. Acabou. Nossa, aquilo para ele é uma... Falei, gente, o cara não consegue pensar um pouquinho, né? Então, é difícil, mas nós temos que caminhar. Aí vem o profissionalismo, eu preciso ser profissional. Não concordo com você, irmã, mas nós somos profissionais, vamos fazer o melhor. Acabou. Tem pessoas que lá dentro conversa, lá fora, filho, é inimigo, mas lá dentro é profissional. Aí lá é uma briga terrível, é dia após dia isso lá. Mas a gente precisa caminhar, a gente precisa desenvolver. Eu cheguei para um rapaz, o nosso líder está de férias, o líder mesmo. E aí colocou um outro rapaz lá para ajudar. Eu disse para ele assim, só vou falar uma coisa, eu não vou pôr a mão em nada a partir desses 20 dias. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque antes o meu líder falou que eu não podia fazer. Então, se eu não posso fazer antes, eu não posso fazer agora. Não é contra a sua pessoa. Beleza? Ele entendeu. Ele falou, não, eu tenho visto, beleza. Então, eu estou sentado lá, eu estou fazendo meu serviço. Aí houve uma situação assim, eles foram trocar uma matriz. E o menino colocou a matriz errada. Colocou, e eu sentado lá olhando. Cruzei meus braços, estou olhando. Beleza, cadê a receita? Falei, perguntou para mim, eu falei assim, eu não sei de receita, mas eu sabia. Aí ele falou assim, por favor, fala a receita para mim, eu sei que você sabe. Aí eu falei assim, o que o seu líder fala para nós? Que aquilo que você sabe, guarda para você, então eu vou guardar para mim. Liga para ele, fala para ele. Antes eu não podia, agora eu posso fazer. Mas aí eu falei assim, beleza, a receita é essa, ajudei. Só que ele tinha colocado a matriz errada. E eu tinha visto. Tá lá. Falei, algo tá errado. Não, tá certo. Aí, irmão, nós estávamos colocando uma receita na máquina que ia estourar toda a máquina por causa de uma matriz errada. A hora que ele viu, puxa, tá errado, colocou a certa. Aí acerta, cadê a receita? Falei, cadê a receita? Aí vai eu lá, colocar a receita. Então, muitas vezes, eu agi agora, não para o lado pessoal, mas profissional. Eu falei assim para ele, olha, beleza, eu tenho a receita, eu vou te dar a receita. Coloquei a receita lá, só que eu falei assim, olha, eu não deveria fazer isso, porque se eu não podia agora eu posso. Mas a gente tem que ser profissional. Então, eu não concordo com algumas coisas, mas a gente tem que caminhar. Eu trabalho para a empresa, a gente precisa trabalhar. Só que na obra de Deus, irmãos, vai haver divergência, sim, mas qual que é o objetivo? Glorificar Deus, é trabalhar em prol da obra de Deus. Pensamentos diferentes, tudo, mas o que pode fazer de melhor para a obra de Deus? O que pode caminhar melhor para a obra de Deus? É isso que nós precisamos entender. E sozinho ninguém vai fazer nada. Sozinho o goleiro não vai lá marcar gol, defender, não, sozinho ele não faz isso. Mas é um conjunto, né? Então põe isso na sua cabeça, ninguém faz tudo,
mas todos fazem algo. Ninguém faz tudo sozinho, mas todos podemos fazer alguma coisa. E aí, vamos ver mais um versículo aqui. Mais alguém quer falar sobre essa questão de colaboração no ministério? Então vamos no terceiro versículo aqui. Fala assim, ó: graça a vós e paz da parte de Deus, do nosso Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Aqui Paulo, faz essa saudação, e é uma expressão comum na carta de Paulo. Até o irmão Aloysio falou sobre isso, sobre essa questão da graça e paz, falando da 1 Coríntios. Então, Paulo está desejando que a graça e a paz de Deus seja sobre o destinatário. Quem? Sobre Filemão. Graça é o favor imerecido, nós vimos isso, vocês irmãos aprenderam isso, imerecido de Deus. E a paz é o resultado da reconciliação com Ele através de Cristo Jesus. Também vimos isso, Isso foi realmente falado aqui. Então essa saudação, ela reflete a relação central entre Deus e Pai e Cristo. E aí, algo importante aqui para ser aprendido aqui. A saudação, irmãos, aqui, graça e paz, aparece em muitas epístolas de Paulo. Romanos, Coríntios, fala várias cartas dele. E realmente me dá aqui a ideia a importância de viver em paz com Deus, é o resultado dessa graça que nós recebemos em Cristo. E aí eu fiquei pensando até houve aqui aquele dia falando sobre essa paz, a paz que vem de Deus. A paz que vem de Deus é um presente para nós. E esse presente é para todos os crentes. Todos. É a que vem de Deus. A nossa vida deve ser marcada por essa paz, fruto do entendimento da graça de Deus na nossa vida. E aí o que nós podemos então aprender aqui como esse presente de Deus, que é essa paz que vem de Deus? Porque Paulo, ele falou assim, olha, ele se identifica, ele realmente dá um feedback aqui de colaboração, e aí ele então agora entra aqui dizendo assim, que a graça e a paz de Deus, possa preencher o coração de vocês, realmente ele sabe que o desafio não é fácil, mas ele vem com um feedback positivo, ele vem com aquela palavra de encorajamento, ele vem mostrando que realmente que a graça de Deus basta na sua vida, viu? Olha, entenda isso, que essa paz que vem de Deus que vai te fortalecer. E ele mostra isso. E é interessante, irmãos, pensar aqui que essa paz que vem de Deus, para nós, como que ela reflete na nossa vida, nos nossos dias? Como que ela deve refletir na nossa vida? Primeiro, essa paz de Deus, ela vai refletir na reconciliação pelo sacrifício de Cristo. Romanos 5:1 fala assim, olha, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Colossenses 1:20 fala assim, e por meio dele reconciliar consigo mesmo todas as coisas, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. Então a paz com Deus, ela nos reconciliou pelo sacrifício de Cristo. Então entenda isso, essa paz que nós temos com Deus, fez essa reconciliação pelo sacrifício de Cristo, porque sem o sacrifício de Cristo nós não teríamos a paz que vem de Deus. Outra coisa, essa paz interior que nós temos, que ela vem do quê? Ela vem então da tranquilidade mesmo em meio às lutas. Então por que o crente, ou por que uma pessoa que conhece a Deus, em meio a uma luta ele tem paz interior? Parece que é engraçado isso, mas a gente consegue passar de uma forma diferente as situações pelo qual nós estamos vivendo. Então, lá em Filipenses 4:7 fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. João 14:27, Jesus ele fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a vou lá dou como o mundo dá.
não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Irmãos, essa tranquilidade aqui, em meio às lutas, é a paz de Deus que guarda o nosso coração e mente. Se não for isso, nós vamos ficar perturbados. Quantas pessoas que estão passando por lutas, dificuldade e não tem essa paz interior? Essa paz que vem de Deus, essa paz que realmente, para o nosso entendimento, essa paz que traz calmaria nos momentos mais difíceis, naquele momento que você mais está precisando, você tem paz. É difícil isso, mas através de Deus nós conseguimos. Eu já passei por tantas lutas na minha vida, que aí na vida cristã, que eu falo assim, puxa, se não fosse essa paz de Deus, o que seria? Teria pulado da ponte lá, como muitos fazem. Quando uma pessoa que não tem paz, que vem de Deus, vai, se mata e faz tanta coisa errada, Então aqui, essa paz, essa paz interior, irmãos, traz o quê? Tranquilidade. Essa paz traz tranquilidade para as nossas vidas. Terceira, paz com os outros. Essa paz com os outros vivemos em harmonia. E aí, fala assim, olha, em Romanos 12, 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí, quando nós vamos ter paz? Quando tudo está em paz? Não, é quando tem algo para pegar um para o pescoço, não é verdade? Você precisa ter paz. Naquele momento você fala assim, puxa, agora eu preciso ter a paz de Deus. Tem um menino que trabalha comigo, ele é crente também. Aí ele fica brincando comigo. Falei, agora eu quero ver se você realmente vai ter paz agora. Porque aí ele vê que o circo está fechando, fala assim, e agora? Eu falo, eu quero ver a sua também. Eu fico assim, as nossas máquinas é perto, Mas por quê? É nesse momento que a gente precisa mostrar que a gente precisa ter uma paz para conviver com pessoas que estão pegando o seu pé, pessoas que estão tentando te tirar a sua paz, E aí é difícil, irmãos. Então, o cristão, ele busca viver em paz com todos, sendo um instrumento de reconciliação. Então, você como cristão, você tem que buscar essa paz, sabe? Viver, tentar ter paz. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Mas, através de Deus, nós podemos fazer isso. E a paz, a outra coisa que é a paz que fortalece a nossa fé. Essa paz que fortalece a nossa fé é a confiança em Deus que nós temos. Isaías fala assim, Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, quem tem paz de Deus, descansa nele. Senhor, está nas tuas mãos. Aí que faz a diferença, Essa paz que nós temos, Senhor, está nas tuas mãos. Confie, irmãos, que Deus está sobre o controle de todas as coisas. Então aqui Paulo, ele vem realmente mostrando aqui para nos lembrar isso, Essa paz que vem de Deus é um presente para todos os cristãos. E ele fala então, nesse versículo 3 aqui para nós, que esta paz na nossa vida deve ser marcada realmente, essa paz na vida cristã. Você tem paz, essa paz que vem de Deus, Nós estamos mostrando isso no nosso dia a dia. Então, ele sauda a igreja, ele sauda aqueles irmãos lá, graça e paz. A graça imerecida de Deus na sua vida e a paz que vem de Deus que possa encher o seu coração. E aí muda, Talvez naquele momento eles estavam passando lutas, dificuldades, perseguição, não sei o que estava passando, mas isso conforta nós. Olha a paz de Deus, a graça de Deus na sua vida. Então Paulo, ele vem mostrando isso. Irmãos, como isso deve refletir na sua vida? Pensa aí, reconciliação, falando sobre a paz. Paz com Deus, paz interior, paz com os outros e a paz que fortalece. Isso tudo vai nos levar a refletir a nossa identidade com Cristo. Aquilo que nós somos e o que realmente nós podemos fazer em conjunto para a obra do Senhor. Pensa nisso.
nós vamos parar aqui no terceiro. Alguém tem alguma pergunta sobre esse versículo? Sobre a cooperação, sobre a identidade com Cristo? A irmã Nina já falou sobre... Vamos sair da caixinha, né? Às vezes a gente precisa sair de umas caixinhas. Eu luto com isso aí, mas às vezes é difícil sair das caixinhas. A gente fica achando... A gente guarda com tantos erros, né? Fica ali esquece, trancada, né? Mas aí, ó, a questão de que precisa mudar, então toda mudança requer alguma coisa. Sim. E aí é que as pessoas não querem, né? Porque tudo, irmãos, depende da nossa ação. Eu quero fazer, eu vou ter que fazer. Então, o fazer que é difícil. Às vezes a gente prefere ficar naquilo que a gente acha que é melhor. Então, a gente nunca vai ver, talvez, a diferença. Ah, eu não vou fazer. Então, fica aí. Mas a gente precisa fazer, né? Mais alguém quer fazer um comentário? A paz não significa que a gente não vai pensar, que a gente não vai se preocupar. É uma preocupação que eu vejo como você sabe que existe, você tem aquela paz de sabendo que Deus fizer com você. Seja assim ou seja dessa forma. Pelo menos eu penso dessa forma, né? Que eu faço assim na minha vida. Às vezes a gente não quer, mas aí que entra aquilo que a gente fala, né? Deus, é a sua vontade. Se eu falei para Deus que é a vontade dele, seja assim ou seja não, eu vou estar em paz. Então Deus nos dá essa paz, mas a gente se preocupa assim, mas com paz no coração, sabendo que ele vai fazer o melhor. Né? E aí descansa, né? Não existe o medo, que não existe a tristeza, o choro, vai existir. Mas existe aquela calma no nosso coração. A gente chora porque somos humanos. E a gente vai sentir, a gente tem essa presença dos sentimentos e emoções. Mas a gente tem a paz no coração. Às vezes é difícil entender. A gente vê muito isso no velório, eu falo isso no velório da minha mãe, né? As pessoas olhavam assim, foi o Espírito Santo, irmãos, porque se fosse depender da gente, foi uma paz tão grande naquele dia, as pessoas chegavam, nossa, como assim? Né? A gente chorou, sim, tudo, mas foi uma coisa assim, o Espírito Santo dando a paz ao nosso coração. Porque eu sabia quando minha mãe foi, ela estava, que aquilo ali era só o corpo, porque ela já estava com Jesus, mas eles não entendem. Muitas vezes. E a gente vê isso, aquele desespero, aquelas coisas, dependendo de como é, né? As coisas do velório. Mas Deus nos dá essa paz. Isso que nos conforta, né? Exato. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, onde nós podemos compartilhar e aprender mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa realmente nos ensinar cada dia e que a Tua Igreja, Pai, possa crescer, não só numericamente, mas crescer na graça, no conhecimento do Senhor, crescer naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, sempre estar dispostos a fazer o melhor para o Senhor. Obrigado, Deus, por essa semana, por essa manhã e por esse momento que nós passamos aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor.